Estamos aqui mais um episódio do nosso podcast animal. Hoje é um episódio especial. Vai ser o nosso episódio número 200. Eu sou o André Bucão, médico veterinário. E hoje eu recebo essa galera aqui para responder perguntas. Então, quem vai perguntar primeiro? Eu. Te amo. É pergunta, bebê. Eu não sei o que é pergunta. Olha só. Pega aqui. Como que a gente pode saber? Como que a gente pode saber se os cachorros estão doentes? Geralmente o que você percebe de imediato é a perda de apetite. Você cuida do cachorro? Perda de apetite, ele vai parar de comer. Na maioria das vezes ele se isola, vai ficar mais quietinho, num canto. Pode apresentar sinal de dor, e aí geralmente ele tende a ficar mais agressivo. Então qualquer coisinha ele pode morder e tudo, mas o que mais percebe de imediato é a perda de apetite. Geralmente para de comer. Se for cachorro. Se for gato aí é mais difícil, porque o gato demora mais a demonstrar qualquer alteração. Se o cachorro já fica estressado, imagina o gato que sempre foi estressado, né? Porque geralmente os olhos dos animais acabam brilhando no escuro? Porque, na verdade, o que acontece? A estrutura do olho, você vai ter ali várias camadas, né? Então, na camada mais próxima ali do crânio mesmo, você tem uma estrutura que chama tapetum lúcido. E aí ali é onde você tem a grande maioria dos cones, bastonetes, que são responsáveis pela formação da visão. E ali ele forma uma película que ela é bem, bem brilhante. Então, quando a luz bate ali, você consegue perceber o reflexo da luz ali de forma mais intensa do que na gente. É o mesmo esquema que acontece quando você bate foto, que fica aquele olho avermelhado. É a mesma coisa que acontece. Hã? Mesmo esquema que acontece, exatamente por conta da estrutura. É uma estrutura que tem bem no fundo do olho, que serve para refletir a luz, que é o que vai ajudar na formação da imagem. Por isso e aí, como eles têm a pupila geralmente mais aberta, você consegue perceber isso melhor. Como que eu faço pro meu cachorro e gato também, né? Pode ser gato. Fazer as fezes no lugar certo. Aí depende. O ideal é que você comece desde novinho a estimular ele. Você vai ter alguns produtos que você coloca o cheiro em cima do tapete higiênico ou jornal. Hoje em dia você tem um tapete lavável também. E aí você vai estimulando ele a fazer aí, né? O que acontece também é o seguinte, principalmente quando é filhote, você pegar e colocar, por exemplo, em torno de 10 a 15 minutos depois que ele comer, você já leva ele para o lugar onde ele tem que fazer. E aí espera e deixa ele lá até ele fazer. E o ideal é que você recompense toda vez que ele faça no lugar certo. Tá? Não adianta brigar quando fez no lugar errado, porque às vezes ele pode associar ao fato de fazer e não porque está fazendo no lugar errado. E aí pode ser que ele comece a segurar e não fazer, nem quando sai para passear. Como é que faz? Não, é melhor dar comida ou ração pro cachorro? Aí depende. Depende, porque tem alguns cães que se adaptam legal à comida, à alimentação natural, né? E tem alguns cães que não se adaptam. A alimentação natural ela é sempre uma opção melhor, porque você consegue variar cardápio e você consegue fazer uma formulação individualizada, ou seja, você vai fazer para aquele animal específico. Sendo que a ração ela é balanceada, mas ela é balanceada geral, para qualquer animal. Então, com a alimentação natural, você consegue fazer algo que seja balanceado para aquele animal. Em alguns casos, quando você tem animais alérgicos, animais com alguma intolerância alimentar, animais com gastrite crônica, às vezes a alimentação natural pode ser mais eficiente do que a ração. Quais que são os principais desafios da veterinária? Cara, aí é complexo, porque hoje em dia você tem muita especialidade dentro da veterinária, né?
Então, assim como a medicina humana, a gente começou a diversificar bastante. Então, hoje em dia você tem endócrino, você tem dermato, tem oftalmo, tem oncologista, tem nefro. Então, acho que o desafio maior que a gente tem é exatamente tentar estruturar de uma forma em que você consiga definir especificamente para onde você vai mandar, né? Então, eu acho que o que eu tenho percebido atualmente é uma deficiência muito de clínico geral, para definir exatamente para onde vai essas especialidades. E eu vejo muito também a questão do financeiro, que às vezes algumas coisas acabam encarecendo e aí as pessoas acabam optando por não fazer. Então, se você conseguir mesclar aí o que precisa ser feito com o que pode ser gasto, talvez eu acho que aí a gente consiga chegar num meio termo. E as vacinas? Por que que as vacinas são tão importantes, tanto para os gatos quanto para os cachorros? As vacinas, hoje em dia, a gente tem uma confusão aí entre todo mundo. Por quê? Algumas pessoas ainda optam por fazer vacina todo ano. E a Associação Mundial ela tem aconselhado a você fazer as vacinas de filhote, né? E aí depois repetir a cada 3 anos. Sendo que você pode repetir a cada 3 anos, ou, passados 3 anos, faz um teste, que eles chamam de vaccine test, é um teste que você vai ver como é que está a imunidade daquele animal com relação à vacina. Que ele vai fazer uma titulação de anticorpo. O anticorpo é exatamente o que vai promover essa imunidade daquela vacina. Se você fez com 3 anos e está ok, então você pode esperar mais um tempo para vacinar. Você fez e decaiu, está mais baixo, aí você faz a vacina. Se não me falha a memória, eu ainda não dei uma olhada, mas parece que a orientação nova do ano passado é que você faça 2 doses, faça uma ali aproximadamente 6 meses, mas isso eu tenho que verificar direitinho. E aí você só vai fazer de novo a cada 3 anos. Isso quando a gente fala da vacina polivalente, para múltipla, que seria V8, V10, V11, que em alguns locais falam até em V12. Essa você pode fazer a cada 3 anos. Tem alguns estudos que dizem que ela protege por até 7. A de raiva, teoricamente, a gente poderia fazer a cada 3 anos. Nos Estados Unidos, a vacina ela é feita a cada 3 anos. Pelo menos era há um tempo atrás. Mas por legislação a gente tem que fazer todo ano. Tá? E aí você tem outras vacinas, que é de gripe, que aí também você pode fazer todo ano. E tem uma vacina de giardia que aí, na minha opinião, ela não tem uma eficiência muito boa. Então é uma vacina que geralmente eu não faço e nem recomendo. Porque eles fizeram testes com animais vacinados, animais não vacinados e não deu diferença. Então com isso a gente não... Eu opto por não fazer porque eu acho que se ela não funciona 100%, ou pelo menos com uma margem legal, eu não vejo por que fazer. Já em gato, aí você também faz o esquema de filhote, e aí faz anualmente ou a cada 3 anos, se não me falha a memória também. E a vacina da raiva? A A vacina da raiva, ela, obrigatoriamente, no Brasil, ela tem que ser feita todo ano. Sim. E o que tem dentro da vacina da raiva que faz os cachorros se controlarem? O que acontece é o seguinte, todas as vacinas elas vão funcionar basicamente do mesmo esquema, tá? Ela vai ter ou o anticorpo só, ou o vírus atenuado. Esse vírus atenuado é como se você pegasse aquele vírus que vai promover a doença e enfraquecesse ele, para que o corpo gere a imunidade que precisa. Tá? Então, aí isso funciona basicamente para todas as vacinas. Tá? Se não me falha a memória da raiva, eles trabalham mais com vírus atenuado, para poder promover a imunidade. Porque quando você coloca aquele antígeno, que é o que a gente chama no caso da vacina, ali você vai fazer com que o seu corpo trabalhe para gerar anticorpo, para promover uma proteção. E aí é essa geração de anticorpo que vai proteger contra aquela doença especificamente. É isso? Eu posso todo dia escovar e pentear o... Eu posso escovar o dente do meu cachorro e pentear o cabelo do meu cachorro todo dia? Pode. O ruim é você conseguir habituar ele a fazer isso. Se você começar desde filhote, você até consegue, tá? Tem alguns odontos que aconselham você fazer isso diariamente. Já tem alguns que dizem que pode ser feito semanalmente quando ele for para o banho, né? E aí o pessoal lá faria.
mas não tem problema não. E escovar todo dia vai evitar queda de pelo, porque você retira o subpelo que fica ali embaixo, porque no cachorro você tem o pelo e um subpelo que é um pelo um pouquinho mais diferente do que aquele pelo que você vê. Algumas raças isso é mais fácil de perceber quando você pega, por exemplo, Chow Chow, Husky, você tem uma quantidade de subpelo maior. São cães que tendem a soltar mais pelo. Tá? Então, mas pode fazer todo dia sem problema nenhum. E qual o melhor jeito de eu escovar o dente do meu cachorro? Aí vai depender muito de como que ele vai aceitar. Porque o ideal é você escovar mesmo normal. Uma escova, você pode escolher a escova ou uma dedeira, ou às vezes até com uma gaze e um produto próprio. O importante é você fazer a abrasão, esfregar ali no dente dele. Ai. Como que... Calma, eu esqueci. Né? Como que eu faço pro cachorro... gato também, né? A mesma coisa, né? Pro cachorro e pro gato não rasgar minhas coisas, o sofá, sabe? Aham. Aí você tem que treinar ele desde pequeno. Você tem que treinar desde pequeno. O que acontece? Na maioria das vezes, quando você tem um cão que destrói muita coisa, é porque muito provavelmente ele tem energia acumulada. Então ele precisa extravasar aquilo de alguma forma. Porque se você reparar bem, por exemplo, cães que tendem a passear mais, brincar mais, ter uma atividade mais intensa, eles tendem a destruir menos as coisas. Por quê? Porque ele gasta energia, então ele não vai ter aquela energia acumulada e ele não vai querer brincar com o seu móvel, com o seu sofá, com o seu sapato, com essas coisas. Eu já tive um cachorro que ele resolveu que dormir era no sofá, mas não era no sofá, era dentro do sofá. Ele cavou um buraco no assento e dormia dentro do sofá. Então, exatamente por conta disso, porque ele precisava de mais atividade. Tá? E aí, outras coisas, por exemplo, sapato é o tipo da coisa que é mais complicado, porque hoje em dia você tem muito brinquedinho para você dar para o cachorro em formato de sapato. Ele não vai conseguir entender que o sapato que está ali não é o brinquedo dele. Então, o ideal também é evitar essas coisas. Brinquedos que possam ser parecidos com coisas que ele pode destruir em casa. Tá? Mas é gastar energia mesmo e educar desde pequeno. Ele não pode fazer aquilo. Educar como? Fazer o quê? Brigando, ensinando ele que ele não pode. Quando eu digo brigando, é ensinando ele que ele não pode fazer aquilo. Tá? Os animais diferentes da gente, que se faz alguma coisa errada, passa um tempo e alguém briga, a gente sabe que o que a gente fez estava errado, o cachorro não sabe. Ele não tem essa noção de que eu fiz isso aqui há 20 minutos atrás, brigaram comigo agora, então aquilo ali que eu fiz estava errado. Ele não tem essa noção. Então tem que ser ali na hora, você tem que corrigir na hora. Não adianta corrigir depois. E aí é constante. Porque algumas raças vão te testar para saber se ele consegue te dobrar ou não. E aí vai ser nessa hora que ele vai... Quando ele conseguir fazer a primeira coisa, que ele perceber que você não brigou, que ele conseguiu te vencer, ele vai começar a repetir aquilo com mais frequência. Então tem que ser ali na hora, educando, mostrando para ele que ele não pode fazer. Por que a alimentação do cachorro muda de acordo com a idade? Porque as necessidades mudam. Por exemplo, o filhote, ele vai ter uma necessidade muito maior de alguns nutrientes para o desenvolvimento, né? Então, por exemplo, precisa mais de cálcio, de fósforo, de proteína, de alguns minerais, de alguns nutrientes para que você tenha a formação do osso, formação de massa muscular, isso tudo. Quando ele atinge ali da puberdade até começar a ficar mais idoso, aí ele precisa de algo de manutenção, onde ele vai se manter estável, onde ele não vai ter perda de massa muscular, onde ele não vai ter ganho de peso. E aí, quando ele passa já para uma fase de idoso, aí ele já começa a ter perda de massa muscular, então você tem que suprir isso, ele já não consegue absorver alguns nutrientes e alguns componentes da ração da mesma maneira que ele absorvia quando ele era mais novo. Então, aí você precisa preocupar mais com isso. Você passa a ter um desgaste articular maior, então você também precisa proteger as articulações. Então é por isso que cada fase vai variar a alimentação. Por isso que quando você vai ver lá que você tem ração de filhote, tem ração adulto, vai ter ração idoso, e atualmente você tem algumas rações fazem
de 7 a 10 e de 10 para cima. Ou de 7 a 8 e de 8 para cima. Exatamente porque essa necessidade de nutrientes varia conforme a idade. Assim como a gente vai começando a não absorver alguns nutrientes de forma mais fácil, então aí você vai modificando na alimentação dele também. Por que que o cachorro se isola quando tá ficando doente? Por uma questão de evolução. O cão, ele vive em matilha, ele vive em grupo. Então, se você tem um animal doente, esse animal doente pode representar um risco para a matilha inteira. Então, por isso que geralmente ele se isola, para evitar que isso seja um risco para a matilha. Assim como o que eu estava comentando a questão do gato, que é mais difícil, por quê? O gato, apesar dele não ser um animal que vive em colônias muito grandes, ele é um caçador. Então, se ele começa a ficar mais fraco ou mais adoentado, ele demora mais a demonstrar isso, por quê? Porque aí ele perde aquela capacidade de ser um predador e pode virar presa. Então ele demora mais tempo para demonstrar, exatamente por quê? Porque aí passa o risco de vida dele ser muito maior. Por isso que eles tendem a se isolar quando estão doentes, porque eles passam a ser um risco para o grupo. Por que que Qual que é o gato tem vida maior que o cachorro? Tipo, vive mais tempo? Ou o cachorro vive mais tempo que o gato? Atualmente depende bastante. Porque com o próprio desenvolvimento que a gente teve dentro da veterinária, a gente tem tido uma longevidade maior, eles têm vivido mais tempo. Eu tenho pacientes, eu tenho cachorro, tem uma Shih Tzu que eu atendo que ela está com 18 anos. Então, assim, a média, a expectativa de vida é em torno de 14 a 15 anos. Então, assim, ela já evoluiu bem. Ela está aí com seus 18. Eu tenho um gato um paciente que está com 20, eu acho que é. Mas o gato que eu já atendi mais velho foi o Aramis, estava com 25. Posso fazer outra pergunta rapidinho? Uhum. Por que os gatos, eles conseguem pular de lugares tão altos e, tipo, não se machucar igual os cachorros? Por conta da anatomia. O que acontece? Eles têm uma flexibilidade muito maior na coluna. Tem um estudo que aí eu vou ser bem sincero, eu não sei porque que alguém faz uns estudos desse, que diz que o gato, se cair do quinto andar para cima, machuca menos do que se cair do quinto andar para baixo. Pois é. Tem como cair pra cima? Ele consegue se movimentar de forma mais rápida e estabilizar para cair. Por isso que o povo diz que geralmente o gato cai sempre em pé. Ele consegue exatamente fazer essa movimentação para que ele consiga cair mais em pé. Geralmente gato, quando cai de lugar muito alto, quebra, ou abre o céu da boca ou quebra as patas. Mas é exatamente por conta disso, é por conta de anatomia. Então, se um gato, ele cai do quinto andar, ele morre ou não? Pode morrer. Aqui. Porque geralmente os animais acabam reclamando quando você acaba cortando a unha deles manualmente. Porque, na verdade, o que acontece é que a grande maioria deles não gosta que você segure a pata. Então, quando você segura ali na pata deles, eles reclamam por conta disso. E outra coisa é o seguinte, a unha, quando a unha é mais clara, você consegue ver isso melhor. Ela tem uma estrutura que passa por dentro da unha. Quando você olha a unha bem clarinha, você vai ver que tem uma área que é bem rosadinha, bem rosinha. Aquela área ali você tem terminação nervosa e você tem vascularização, você tem vasos ali. Então, quando você corta muito ali, dói. Chega a sangrar em alguns animais. E aí, por conta dessa terminação nervosa e desses vasos que tem ali, ela fica um pouco mais sensível. Mas é também pela questão de segurar. Porque aí você tira... gato é mais comum isso acontecer, porque você tira basicamente a arma que ele tem. Então, quando você segura ali, é mais por conta disso que eles reclamam. Alguns animais aceitam, tranquilamente. Mas é mais pela questão da contenção mesmo, de segurar. Mas vocês vieram afiados hoje, hein? Deixa eu lembrar. Por que gato tem que arranhar coisa? Oi? Por que gato gosta de arranhar coisa? De arranhar?
por conta da... Porque ele tem algumas glândulas na pata mesmo, e ali com isso ele deixa o cheiro dele ali. Então é meio que uma marcação de território também. E para gastar a unha também, né? Porque aí ele gasta ali, você não precisa estar cortando. Foi? Mas... Foi, é só isso. É, porque geralmente o gato ele é tão obcecado por caixa. Por caixa? É. Cara, é um negócio meio estranho, porque na verdade o gato ele gosta de qualquer coisa que seja toca. Então se você reparar bem, você vê, tem vídeo que você vê que eles entram nos vidros assim, que você não acredita nem que ele cabe ali dentro. Mas ele entra. Por quê? E caixa, principalmente, é por conta daquelas abas, geralmente a hora que ele entra, ela fecha. Então ele fica escondido ali dentro. E aí ele passa a ficar mais fácil, por exemplo, para ele atacar alguma coisa. Porque ele está completamente sem ser percebido. Vai funcionar basicamente o mesmo esquema de quando ele se abaixa na grama, para não ser visto. E aí na caixa é exatamente por conta disso. Porque ele fica meio que escondido. E aí, cara, independe se é gato doméstico, se é leão, se é tigre, qualquer um. Tem alguns vídeos que você vê assim, você jogar uma caixa dentro de um recinto de um tigre, por exemplo, ele vai pular e vai entrar dentro da caixa. Exatamente por uma questão dessa de se esconder também. Né? E acaba sendo também um pouco de brincadeira entre eles. Porque ele pula ali, quem passa do lado não vê, ele já pula para fora e pega quem está ali fora. Então serve também como distração. Porque tem alguns, você sabe por que tem alguns gatos que têm medo de cachorro e alguns cachorros que têm medo do próprio gato? Cara, tem um estudo que diz que o medo ele pode ser genético nesses animais. Então aí tem muitas vezes, por exemplo, a relação de, por exemplo, se esse gato já foi atacado por algum cachorro. Porque gatos que convivem com cães, eles geralmente não têm esse medo. Eu hoje mesmo atendi um cachorro brutamonte, deve ter uns 30 e tantos, que ele morre de medo de gato. O gato é menor do que a cabeça dele, ele morre de medo de gato. Pode chegar perto que ele assusta. E aí tem muita relação a isso. Às vezes ele foi atacado quando filhote. Ou passou por alguma situação de estresse em função de um cachorro, ou o cachorro pelo gato. Aí está mais relacionado ao comportamento de infância mesmo. Porque tem alguns gatos que estão nem aí pro cachorro. Eu trabalhei num hospital que a gente tinha um gato lá, o Pitico, que, cara, era a hora que chegava cachorro, a gente tinha que avisar que ele estava ali, porque ele não tinha medo de nenhum, não. Ele avançava e avançava em qualquer um. Por que um ser humaninho tão pequenininho igual o gato, um ser humaninho tão pequenininho, ele consegue, tipo, ele vive, parece que vive, ele consegue ser mais sério que um cachorro, às vezes. Uhum. Ele tem mais habilidade. Como é que ele consegue fazer isso? É por conta de genética. Porque o gato, ele é meio alienígena, assim, sabe? Porque ele foi preparado para ser um predador extremamente eficiente. Então, com isso, você consegue perceber que ele consegue se enfiar em buraco que você acha que não cabia de jeito nenhum. Você vê, tem a galera que brinca que diz que o gato é meio parecido com água, encaixa em qualquer lugar. Porque você vê ele entrar num potinho pequenininho, que você acha que não cabe, como eu estava falando, e ele entra. Então ele foi preparado para ser um predador. Então ele vai ter uma agilidade muito maior, um campo de visão muito maior, percepção de olfato muito maior. Mas por uma questão de evolução mesmo, eu acho. Aí é a minha opinião, eu acho. Eu tenho uma pergunta meio esquisita. É assim, a minha tia também é veterinária, né? Aí, ela tem uma chácara. No caso da minha... Não, ela tem uma chácara, né? Aí tem um cachorro que ela deu comida, ele começou a passar e começou a morar lá, né? Aí, ele era todo sarnento. Aí, ela curou ele. Mas aí, até hoje em dia, ele fica esfregando em mim, se coçando em mim. Mas aí, como que eu faço pra ele parar de esfregar em mim sem eu bater nele? Porque senão minha tia fica brava. É simples, quando ele chegar, você só afasta.
Eu falo assim, sai, tio. Só que ele não sai, ele não tem medo de nada. Ele fica se esfregando em mim. Mas entendeu? provavelmente porque ele deve ter adquirido o comportamento de esfregar. Eu sei porque eu tive um dog alemão, a gente morava numa casa sem cerca. Então ele foi criado dentro de casa. Um brutamonte desse tamanho, criado dentro de casa. E o corredor nosso era muito estreito. Então a gente já passava empurrando ele para a parede. Então quando a gente mudou para o Lago Norte, que aí a gente tinha um terreno muito grande, a hora que ele chegava perto da parede, ele já encostava assim e vinha andando. Porque ele foi condicionado a isso. Então, muito provavelmente, mas ele se esfrega em todo mundo ou só em você? Em todo mundo. Nas Então é paredes, por conta não, parede, acho que não. desse comportamento que ele tem de se coçar, sempre. Então, eu tava na rede, deitada, vendo meu celular, assim. E aí, do nada, eu vi um negócio debaixo da rede. Quando eu fui ver, era o cachorro, assim, debaixo, andando, se esfregando, entendeu? Então, provavelmente pode ser por ele ter se habituado, ou, se for igual o meu, para poder fazer carinho nele também. Pode ser uma opção. Por que que... Você sabe, tio, você sabe por quê? Por que que os gatos parece que eles não gostam de pepino? Tipo, quando eles chegam perto, ele vê que tem algum pepino perto deles, parece que, tipo, eles têm medo de pepino. Na verdade, é porque na maioria das vezes esses vídeos que você vê, o povo coloca sem ele ver o que está ali. E aí, quando ele vira, você tem algo que pode ser semelhante a uma cobra. Nossa. E aí ele automaticamente pula. Você queria perguntar, né? Como é que faz se eu quiser ter, tipo, um hamster ou alguma coisa na minha casa pro meu cachorro não comer esse hamster? Ele tem que ser sociabilizado. Vai ter que apresentar ele com frequência para ele perceber que aquilo ali não é um rato, para ele comer. É, tipo assim, a minha amiga, ela às vezes come cocô da coelha dela. Isso faz mal pra minha amiga? Hã? Minha amiga, às vezes ela come cocô do coelho dela. Aí isso faz mal pra minha amiga? Tipo, ela pode ter alguma doença Com porque certeza. ela tá comendo Verme é isso. o mais possível disso. Mas depende, porque aí no caso do coelho especificamente, o coelho, ele faz dois tipos. Mas é aqueles cocôzinhos desse tamanho. Mas então, é porque o coelho ele faz dois tipos. Um tipo que parece um cachinho de uva, que é o que a Ianca vai brigar comigo, mas a terminologia técnica chama secotrófos, que é, na verdade, umas fezes diferentes, que é umas fezes que tem nutriente que precisa ser novamente digerido. Então, o próprio coelho vai lá e come. E aí ele vai ser digerido de novo e aí sai aqueles que são as bolinhas normal. Mas se ela comer, dá ruim. Dá ruim, vai dar verme, vai ter que tomar remédio de verme. Se eu tenho Ah, desculpa. Nossa, eu sempre falei fora do microfone assim. Achei que nem tava ligado. Se eu quero ter um coelho, e aí eu não quero que o coelho... minha mãe não quer que o coelho entre no quarto dela, não fique pulando. Também não quero que o coelho me assuste do nada. Tipo, eu tô lá, do nada ele pula, assim, em algum lugar, sei lá. Uma sombra, assim, um bicho. Aí eu, que é isso, entendeu? Eu tenho que colocar ele em jaula ou tenho que deixar ele solto? Na verdade, o ideal é você criar um ambiente próprio para ele. O ideal não é ele ficar solto pela casa. O ideal é que você crie tipo um quarto para ele. Tá? Quando eu digo um quarto para ele, é um recinto com espaço adequado, onde você vai colocar ali tudo que ele precisa. Tá? Tipo de alimentação, forragem, que é tipo uma grama, um negócio para ele comer. E aí, com isso, ele para desse circuito pela casa. Eu tenho mais uma pergunta. É a última, viu? É difícil cuidar de coelho e, tipo, comida eu tenho que colocar quanto tempo e banho, essas coisas, assim. Tem que escovar o dente de coelho, agora que eu pensei. Na verdade, o coelho você tem que preocupar com o crescimento do dente. Porque o dente do coelho ele cresce constantemente. Então, se você não fornecer para ele alimento que vá fazer esse desgaste do dente, você vai ter que procurar um veterinário para poder fazer esse desgaste do dente. Tá? Coelho é um negócio que eu não sei muito, não. Eu sei algumas coisas só. Mas realmente, assim, banho, eu não sei se tem problema, mas eu acho que não sei que chinchila não pode com água. Hã? Chinchila não pode com água. Não Coelho pode dar banho pode. com água. O quê? Coelho pode.
Chinchila. O que é isso? Aquele bicho lá que a menina tem. Isso, é tipo um rato também. É tipo Ah, é bonitinho. Em Florianópolis tem um Nossa, e ele café fica, só de chinchila. ele fica Tem uma podre? Ele chinchila fica lá. sujo? Hã? Sem Não, dar por banho? incrível que pareça, não. É numa areia, né? Você usa tipo uma areia, um pó que ele usa pra tomar banho. Quem quer? Ô tio, você sabe por que que quando a girafa vai brigar, ela briga com o pescoço? Hã? Você sabe por quê? Tipo, você sabe por quê? Quando a girafa ela vai brigar com outra girafa, ela briga com o pescoço. Porque ela consegue fazer um estrago maior. Porque ela tem uma força muito maior para mexer ali o pescoço de baixo para cima do que, por exemplo, se ela fosse usar as patas. Porque aí ela perde o equilíbrio. O que você tem que entender é o seguinte: todos os animais vão ter 6 vértebras no pescoço, independente se é uma girafa ou se é um cachorro. Tá? E aí você imagina, a vértebra da girafa é quase o tamanho da pessoa do pescoço. São 6. Então, se ela mexer a pata ali, por exemplo, dar uma patada no outro, ela perde o equilíbrio e cai. Com o pescoço fica mais fácil. Ela usa como se fosse um porrete mesmo, porque ela vem embaixo de uma vez. Mas aí depois ela não pode acabar quebrando o pescoço, não? Pode. Ou ter um torcicolo, ou machucar. Um torcicolo, a girafa fala assim. Agora, você imagina colocar um colar cervical na girafa. Pra ela ficar com o pescoço duro. Porque geralmente quando as pessoas vão adotar uma raposa, elas acabam criando com um cachorro. Porque muitas vezes eles confundem um pouco essa questão de você adotar uma raposa. Ela tem todo um comportamento de alimentação, de sociabilização, de tudo, que é muito diferente do cão. Apesar deles serem da mesma família, por assim dizer, né? A raposa vai ter todo um comportamento e uma alimentação e tudo diferente. Quando você faz essa transferência e trata ela como um cachorro, na maioria das vezes ela acaba adoecendo. Tem algumas histórias de pessoas que resolveram que adotou uma raposa e que ela não ia comer mais carne. A bicha quase foi de arrasta, como diz o outro. Por quê? Porque ela precisa de uma alimentação diferente. E aí é um animal que dificilmente você vai conseguir manter ela muito quieta, igual um cachorro. Porque a raposa ela tem a necessidade, por exemplo, de andar em espaços maiores, de ter espaços maiores. E aí quando você faz essa troca e começa a tratar ela como um cachorro, aí ela acaba adoecendo. Isso não é bom. Deu para entender? E pode ter raposa em casa? No Brasil, não. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos e alguns países da Europa você tem também, mas geralmente é aquela raposinha vermelha, pequenininha assim. É muito engraçado que ela parece que ri. Raposa mata? Ataca? Pode. Então, raposa mata, gente. Por que não teria uma raposa em casa? Não, mas é porque, por exemplo, em alguns países você tem alguns animais que são criados para serem pets. Se a gente, a gente achar do nada uma capivara bebê assim, ó, jogado lá, estrangulado no chão, assim, tá viva, cuidar dela desde pequenininha, assim, branquela ainda, assim, ela fica bonzinha. Ela continua, agressiva com a gente? Não, porque ela vai ter sido criada por você. Mas no Brasil, especificamente, você obrigatoriamente tem que comunicar com a polícia ambiental, nesse caso. Então pode ter uma capivara em casa? Não, no Brasil não. Existe algum lugar que pode ter uma capivara em casa? Na China? Cara, que eu saiba. Não, mas se bem que eu lembro de ter visto em algum lugar que tem tipo um café com lhama ou com capivara. Eu já Não é? Eu lembro de ter visto isso em algum lugar. Mas o que acontece é o seguinte: no Brasil, animais que são animais considerados nativos, ou seja, que são animais da nossa floresta, das nossas matas e tudo, eles não podem ser criados como animais, como pet. Ô, tio, e se a gente,
Não é que as capivaras, ela come planta, não come? Sim. Porque quando a gente, tipo, só de chegar um pouco perto, ela já tenta avançar na gente. Porque na maioria das vezes ela tá com filhote. Porque a capivara ela tende a viver em bando. Então, se tiver filhote ou animais mais novos, eles tendem a atacar. Ô, tio, E dói, viu? Dói, a mordida dói. Da capivara? Dói. Eu já atendi cachorro atacado por capivara. Machuca bem. ô, tio, eu já vi um vídeo no YouTube, só que eu não sei se é verdade. Hã? Eu já vi um vídeo no YouTube, só que eu não sei se é verdade, não vou tentar perguntar pra você. Que falaram lá que tem uma capivara, que a capivara conversa, fala assim, ó, você vai ser o guarda que vai ficar de vigia. Nada, uma capivara lá em pé, assim, ó. Não, o que acontece é o seguinte, quando ela é criada desde pequenininho, você consegue condicionar, você consegue ensinar truques, vamos dizer assim, para ela. Então ela acaba aprendendo esses comportamentos. Se eu morar num nada, tipo, num mato, assim, onde tem capivara, e, Uhum. tipo, eu encontrar uma capivara, assim, pequenininha, assim, lá, tipo, em um lugar bem vazio, que não tem quase ninguém, lá, tipo, no meio da mata, tipo, na fazenda, e eu ver a capivara e cuidar dela quando ela crescer, eu posso continuar com ela? Tipo, adotar? O que acontece é que no Brasil a gente não pode manter. A gente teve um problema assim, que foi acho que da Filó, né? Que acabou dando um BO lascado. Porque ela foi retirada do menino que estava com ela, depois acabou sendo devolvida, porque no Brasil a gente não pode manter em cativeiro, não pode manter preso esses animais. Então você não poderia ter ela presa como sua, para criar. Mas se você, por exemplo, for um local onde tenha um capivara, de você alimentar, e que elas convivam lá com uma frequência. Mas não fique tipo, só com você, tipo, prendendo ela. Deixar ela, tipo, se você morar no meio do nada. E só ajudar ela, tipo, cuidar de uma Pode. pequenininha e deixar ela solta. Você pode deixar ela solta e ela ficar indo lá para comer, aceitar a manipulação e tudo. Acredito eu que não teria problema, porque você não pode prender ela. Como assim? Manter ela num local. Até porque capivara é um pouco mais estranho, porque, como eu falei, elas vivem em bando, elas vivem em grupo. E esses grupos eles consideram como família. Então, por exemplo, se você pegar uma capivara pequenininha, por exemplo, você achou ela ali machucada, levou para casa, cuidou, quando ela ficou um pouquinho mal, você solta. Tá? Nesse caso, o grupo pode não entender ela como grupo. E aí eles vão matar ela. Porque ela não pertence ao grupo. Entendeu? Porque eles convivem como família fechada. Então, se você retira e introduz uma que não seja daquele mesmo grupo, eles podem avançar e atacar ela. Ô, tio, se você cuidar, tipo, da capivara, tipo, falando do meio mato. Aham. Então, se você cuidar dela, ela, tipo, se algum bicho, tipo um lobo, algum cachorro, sei lá, Uhum. vir tentar te atacar, ela te protege ou alguma coisa assim? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Qual que é o nome daquele... Eu não quero ter esse bicho em casa. É só uma pergunta, assim, bem aleatória. Como que aquele... Sabe aquele bicho que ri? Hiena? Hiena. Hiena. Se eu pegar ele filhote, eu consigo fazer ele não me matar? Aquela hiena que fica rindo, O que acontece é o seguinte, esses animais, eles têm os instintos normais. Eles não foram animais que foram domesticados, a não ser quando você tem uns doidos lá nas Arábia da vida, que anda com aqueles trem de colheira. Mas é o tipo de animal que, por exemplo, se ela ficar com fome, ou, por exemplo, alguém mais fraco dentro de casa, alguém que adoecer, alguma coisa, pode ser que ela ataque. Mesmo ela tendo sido criada dentro de casa. Mesmo ela tendo sido criada desde pequeno. Por quê? Porque é instinto dela. Ela pode ser que ataque, sim. Por isso que é arriscado você ter, por exemplo, leão, tigre, Eu nem quero ter esses onça. bichos dentro de casa. Vou ficar com medo, né? Já pensou que ela tá dormindo, aí ela aparece um leão, só olha assim, encarando a gente assim, ó. Me dá comida. Né, ele não vai perguntar se dá comida, E ele não. Ele ataca vai como? comer mesmo. E ele Não vai ataca dar tempo como? de você acordar, não. Você tá andando, aí você encontra uma hiena, ela começa a rir da sua cara e te ataca. Hiena, desculpa. É porque, na hiena. verdade, aquilo ali é como se fosse o latido dela. Ela não tá rindo. Não, eu sei, mas parece, né? Parece. Mas ela só faz o latido dela e te ataca? Pode ser. Na verdade, o que acontece é o seguinte, a grande maioria dos animais, aí a gente, cachorro, gato,
leão, hiena, tudo, eles vão vocalizar, ou seja, vão fazer o barulho deles para avisar assim, ó, não vem, ou não se aproxima. Por quê? Você tem os comportamentos básicos. O primeiro comportamento básico, quando o animal está com medo, é fugir. Então, se ele não conseguiu fugir, ele vai ficar estático, ele vai ficar sem se mexer, ele vai ficar paralisado. Se depois daquilo ali você ainda continua representando uma ameaça, aí é que ele vai atacar. Porque ele já deu todos os sinais e, ó, tô aqui, não vem, não se aproxima, passou disso, aí ele parte para o ataque. Então, dificilmente o animal ataca do nada. Aí ele vai dar um monte de sinal antes de atacar. É saudável pro cachorro ou pro gato tomar mais de 2 banhos por mês? Cara, vai variar muito, porque animais que ficam dentro de casa, você até pode dar um banho por semana, porque vai depender muito do cheiro, porque são animais que geralmente vão conviver dentro de casa. Sofá, cama, brincando o tempo inteiro, pegando o tempo inteiro. Então, uma vez por semana, daria tranquilo. A cada 15 dias, se não tiver cheiro, também é tranquilo, sem problema. Tem algumas pessoas que dizem, cara, enquanto o cheiro estiver legal, não precisa dar banho. Né? Mas eu acho que cachorros que ficam do lado de fora, você consegue até uma vez por mês, não seria o ideal. Os dermatologistas vão brigar comigo, mas não pode. Por quê? Porque toda vez que você dá banho, você tira um pouco da proteção natural da pele dele, que é aquela oleosidade que ele tem. Mas, obviamente, tem alguns animais que acabam necessitando um pouco mais por conta da própria oleosidade da pele mesmo. Aí vai variar muito com raça. Tipo assim, se eu tiver uma horta bem grande na minha casa, aí ela começar a sumir, tem como ser meu cachorro que tá comendo aquela horta? Horta? Imagina que tem uma Depende, porque tem algumas coisas que fazem mal, né? Então, mas a grande maioria dessas coisas de horta, alface, couve, esse trem não costuma fazer mal, não. O que pode acontecer é você ter um excesso de fibra e ele acabar vomitando. Mas mal, acho que não faria mal, não. Eu também tenho uma pergunta, mas só que é rapidão, assim. Nem precisa do microfone. É que senão não pega ali o áudio. É porque... desculpa. É porque o cachorro da minha tia, ele rola muito em bosta, né? Não, desculpa, em cocô, entendeu? E aí, teve um dia que a gente tava lá, aí foi 3 dias, aí um dia lavou pra ele ficar, né? Porque foi ano passado, e foi Natal. E aí, ele rolou na bosta, aí deram um banho nele, aí ele rolou de novo, aí deu 3 banhos na semana. Isso faz mal? Tipo, só uma semana deu 3 banhos, faz mal pra ele? Faz porque você tira um pouco da proteção natural. Mas o que acontece é o seguinte, principalmente animal quando é criado em fazenda, essas coisas, quando você dá banho, você tira o cheiro natural dele. E aí ele vai fazer isso para poder se misturar no ambiente, para que ele não seja percebido por alguma presa ou por algum predador, por alguém que queira pegar ele, entendeu? Então ele faz isso para disfarçar um pouco o cheiro dele. Eu sei que é bem nojento, mas pelo menos na cabeça dele é isso que passa. Porque geralmente os cachorros, os gatos acabam fazendo cocô pela casa inteira. Na maioria das vezes é porque eles não foram educados a fazer no local correto. Né? Porque a gente consegue entender que a gente precisa ir ao banheiro para fazer. Eles dão vontade, ele faz. Alguns animais acabam sendo condicionados. Na verdade, o que acontece é que você condiciona ele, você acostuma ele a fazer sempre no mesmo local. E aí isso é um trabalho que tem que ser constante. Porque a primeira vez que ele fizer no lugar errado e ele não for corrigido, ele passa a entender que ali também pode. Então aí é mais uma questão de você condicionar ele a fazer no local certo. Tem alguns animais que, por exemplo, de apartamento e tudo, que acabam ficando condicionados assim, eu só posso fazer quando eu descer ou quando eu sair para passear. E aí ele só faz do lado de fora. Tá? Mas isso é uma questão de condicionamento mesmo, você tem que ensinar ele a fazer. Então é uma pergunta. Como é que afasta quero-quero? Tipo assim,
você tá passando na área dele, aí ele quer te atacar. Como é que faz pra ele se afastar? De maneira Cara, correta. não tem muito o que fazer, não. Porque, na verdade, quando ele ataca é porque ele tem um ninho perto. O que você tem que fazer, e aí funciona para a grande maioria dos animais, é tentar demonstrar um tamanho maior. É abrir os braços, fazer barulho, porque ele vai entender que a presa é maior do que ele está imaginando. Tá? Isso aconteceu comigo agora esse fim de semana. Não foi quero-quero, foi aquelas galinhas da Angola. Elas estavam em grupo e a gente andando num terreno onde tinha um grupo relativamente grande. A gente estava indo com os cachorros, com os 3 cachorros, em direção a um pé de manga. De repente, cara, as bichinhas só abaixaram o pescoço, começaram a gritar e vieram no rumo. O que a gente fez foi voltar. Porque, cara, acho que eram para mais de 10. Então, quando elas estão num bando maior, elas tendem a fazer isso. No caso do quero-quero, que você pode perceber que vai ter sempre um que vem na sua direção e o outro que vai para o lado oposto. É porque, na verdade, ele faz isso também para fazer com que você desvie a sua rota para não ir na direção onde estão os filhotes. Então é meio que uma distração mesmo. Deu para entender? Vou começar a fazer isso aí. Não, funciona legal, cara. Porque tem dois ninhos de quero-quero. No caminho da escola e perto lá do campo de terra. Agora, tinha um amigo meu que ele tinha um ninho daquelas coruja buraqueira, que também ataca do mesmo jeito, no meio do terreno dele. E também tem 3 tem 3 ninhos de coruja também. Então, a época que elas colocavam ovo, você sair da casa para ir na churrasqueira, você tinha que abaixar e vai com fé. Porque elas vinham na sua cabeça direto. Porque era bem no meio do terreno dele. Como é que você faz? Então, tem um ninho de coruja lá na minha escola. Aí, se eu passar por ele, tem chance de elas me machucarem? Tipo, de elas voarem? Só se tiver com filhote. Se tiver sem filhote, não. E outra coisa, se eu ver um ninho de galinha no meio da rua, eu posso pegar os ovos? De galinha, aqui em Brasília vai ser mais difícil. Mas você até consegue. Galinha ataca menos. Mas você corre o risco também dela vir te atacar. Não é uma pergunta, é um fato, tá? Que o cara compartilhou. É assim, sabia que teve um dia que eu tava andando, aí, assim, tinha um lobo perto da minha casa, né? Aí, o meu pai um dia foi, e aí ele foi atacado por um passarinho. Aí, minha mãe foi outro dia com meu irmão. Minha mãe foi atacada. Aí foi um dia meu irmão sozinho, e meu irmão foi atacado. Aí foi um dia eu sozinha, e eu fui atacada. Sabia? Não, porque por conta do ovo, por conta do filhote. Tinha um monte de filhote. Mas aí o que eu faço? Se eu tô atacada por um passarinho, o que eu faço? Eu corro? Corre. Eu bato no passarinho? Corre. Eu corro, né? Corre, porque na verdade eles vão bater sempre no alto da sua cabeça. Já Olha aqui. Pra ele. Então. Você quer perguntar? E meu irmão foi comer de Geralmente, como é que você cria um pássaro? Deixar ele na jaula ou criar ele num ambiente que tem árvore? Cara, vai variar muito. Eu não sou muito fã de ave presa, não. Né? Mas alguns animais você consegue manter os 2 estilos. Tanto ela presa dentro de uma gaiola durante a noite, por exemplo. Se for uma ave que tenha o hábito mais de dia e tudo, à noite você consegue prender ela. Mas se você tiver um ambiente, construir um viveiro com tamanho adequado e tudo, na minha opinião seria melhor. Você construir uma estrutura toda para que ela fique com mais espaço. Né? A gente já gravou aqui com o Strauss, né? E com a Corbucci, eu acho. Silvia, das araras, em que ela treina araras para poder fazer voo livre. Então a pessoa tem uma arara em casa e ela treina para que essa arara consiga voar longas distâncias e voltar para casa. E no caso do Strauss, ele tem as araras, que inclusive tem vídeo dele voando de paraglider com as araras. Sabe? Que é tipo um asa delta de paraquedas. Que ele voa com essas araras, ele chama pelo nome, as araras vêm.
E elas ficam praticamente soltas. Eu também tenho uma pergunta. É Hum. porque os papagaios e as. Não, arara e calopsita acabam nos imitando, aprendendo e também acabam aprendendo palavras. Por conta da estrutura de corda vocal e língua. Elas conseguem aprender a repetir as palavras. Elas não fazem a menor ideia do que significa, mas elas aprendem a repetir um som. E aí elas repetem aquele som porque elas acabam sendo recompensadas quando faz aquele som. Então vai ganhar um petisco, vai ganhar um agrado, vai ganhar um carinho, vai ganhar alguma coisa. Por isso que eles acabam fazendo. Então quer dizer que elas não acabam aprendendo, né? Elas não sabem o significado. Não, elas não fazem a menor ideia do que elas estão falando. Acabou o estoque? Qual é a melhor forma de prevenição de pulgas ou carrapatos? Cara, atualmente você tem... Vai depender muito de cada animal. Né? E do ambiente também. O ambiente ele acaba atuando muito mais, o ambiente, quando eu digo assim, o local onde ele vive, acaba tendo um fator muito, muito importante nesse caso. Porque atualmente você tem colheira, você tem medicamento oral, você tem medicamento tópico, que são aqueles óleos que você coloca, Frontline, NexGard, esses trens, eles funcionam bem. Mas você tem que cuidar do ambiente. Porque não adianta você fazer o controle na sua casa, por exemplo, e seu vizinho não faz. Então você precisa fazer um manejo adequado do ambiente. Tá? E aí, mas o que tem funcionado muito bem são essas colheiras e as medicações orais. As unhas dos gatos, como que elas aguentam subir em árvores? O que? A unha? As unhas. Cara, porque elas são literalmente garras mesmo, elas conseguem travar mesmo. E aí ela funciona como um sapato de alpinista, que tem aqueles ganchos. Uhum. Então ele consegue fazer com que ela vá travando e conseguindo impulso para pular. Porque você vê que, na verdade, é meio que como se ele andasse na árvore. Ele vem correndo e quando você vê, ele já está lá em cima. É por conta disso, é por conta dessa capacidade que ele tem de segurar, e aí vai envolver toda a musculatura de dedo, de que segura a unha, tudo ali que vai auxiliar nele a fazer. Porque, eu não sei se vocês já repararam, quando você aperta o dedo do gato assim, a unha sai. E aí ela volta. E é exatamente esse movimento que ele consegue fazer. Quando ele fecha aqui, que ele bateu aquelas almofadinhas dele ali, os coxins na árvore, essa unha sai. E aí ele sai subindo. Vai travando e subindo. Entendi. Eu posso ter koala e bicho preguiça em casa? Não pode, porque aí entra no mesmo caso da capivara. Então, você falou que... Um dia, eu não sei, mas eu acho que eu me lembro de um dia eu estar na casa da minha amiga e minha mãe também tá lá. Aí, um dia, a gente tava andando, ela tinha uns 3 passarinhos. Tinha uns que estavam dentro da jaula e tinha um que era maior que já tava voando lá dentro da casa. Uhum. Aí minha mãe tava passando pela cozinha. Eu me lembro de algo assim, eu não sei se foi um sonho, é porque faz tempo isso aí. E aí, do nada, o passarinho fez cocô na cabeça da minha mãe. É porque passarinho, eles não têm muito controle, não. Passarinho é automático, ele comeu, ele vai fazer. É quase que entrou e saiu, é automático o negócio. Não, eu tinha lembrado de um negócio, que agora eu esqueci. Não. Alguém quer enquanto eu lembro? Eu não lembro, eu esqueci. Calma, é um bicho que eu ia perguntar se eu podia ter em casa. Mas aí ela falou de passarinho e eu fiquei pensando em passarinho. Ah, eu lembrei. Pergunta, eu vou lembrando. Tipo assim, tem como eu ter um gato e um cachorro em casa sem eles ficarem brigando? Tem. Eu tenho alguns clientes que têm cachorro e gato em casa. Mas eu falei, eles têm que ser criados e condicionados desde pequeno. Tá? Tem alguns cães que estão nem aí para você botar perto. Sabe? Pode ser cachorro, gato, galinha. Eles não vão estressar, não. Mas tem alguns que não. Mas se você criar desde pequeno junto, na maioria das vezes eles convivem bem. Eu posso ter um camaleão em casa?
Se for de criatório legalizado, pode. E ele muda de cor quando ele sabe? Ah, eu quero ter um camaleão, gostei. Mas se ele subir em mim, ele fica da minha cor? Não, É. não. Na verdade, ele tem algumas variações de cor que ele fica para tentar se camuflar. Não é, e não é assim. Ele não muda rápido. E ele demora um tempo até mudar de cor. Não é que nem naqueles vídeos que você vê que é quase automático. Não, ele leva um tempo até mudar. Mas a cor que tá na maioria é verde. É. Entendeu? Se eu pegar o bichinho, ele vai estar verde, tipo, A novo. cor padrão dele geralmente é verde. Mas, tipo, se ele estiver na minha mão, ele vai continuar verde? Ele vai... Cara, aí é que tá, porque a mudança de cor dele vai estar relacionado mais se não me falha a memória, porque essa parte realmente eu não sei muito não, mas se não me falha a memória, ela está mais relacionada ao estresse. A mudança de cor para se adaptar ao ambiente para não ser presa, para não ser caçado. E eu tenho só a última pergunta minha. É assim, meu primo tinha uma galinha, né? E a galinha fez um monte de ovo. Só que aí ele esqueceu de pegar os ovos. E aí nasceu pintinho. Aham. E aí eu roubei um pintinho dele e... Ah, desculpa. Quer que eu repita? Ih, relaxa. Pra ouvir. Hã? Quer que eu repete? Ah, é porque meu primo tinha uma galinha. Aí ele fez um monte de ovo. E aí ele esqueceu de pegar os ovos. E aí nasceu um monte de pintinho. Aí eu roubei um pintinho dele. Só que aí depois eu devolvi o pintinho. Mas aí se eu levasse o pintinho em casa... Quase que eu levei sem minha mãe saber, mas eu não levei. Mas aí se eu tivesse levado, como que cuida de um pintinho pra ver uma galinha? Ração. O que acontece é o seguinte, as aves elas tendem a ter um desenvolvimento mais fácil nesse caso. Se ela já tiver com pena, né, já tiver todo emplumado, Ele era um bonitinho, bichinho desse tamanho. você consegue com ração, não. Senão você tem que alimentar ele, você alimentar como se fosse a mãe dele. Tá? Mas, por exemplo, pintinho, pato, essas coisas, eles já nascem quase prontos. Ah, eu posso ter um pato em casa? Pode. Não sabia. Eu quero ter um pato Você, agora. a grande maioria desses animais mais diferentes, que a gente considera como pets exóticos, se forem adquiridos de criador credenciado, legalizado, bonitinho, direitinho, pode. Aí vão entrar serpentes, alguns lagartos, pato, camaleão, iguana. Tem alguns lagartos, o gecko pode, o pato, tem alguns criadores de pato, tem até uns patos diferentes, que tem umas franjas, uns plumos assim. É muito bonitinho. E também, não, agora eu não tô brincando, a última desculpa. É assim, meu primo também teve um gato que fez mais gato, e aí, filhotinho, né? E aí, se eu quisesse o gato, porque ele falou que podia me dar os gatos aí, porque ele tinha um monte, né? Aí ele falou, você quer gato? Ele me deu 10 gatos, sabia? Mas aí eu falei, eu quero um gato. E aí, se eu quisesse ter ele, e minha mãe tinha deixado, não, mas aí eu não quis, não. E aí, se eu quisesse ele, e aí eu tinha que fazer o quê pra poder ficar com ele? Tinha que ir a algum lugar pra falar, eu quero esse gato, ou eu podia pegar o gato Não, e podia ficar pegar com o gato e levar para casa. ele? Ah, tá. Obrigada. Você obviamente vai ter que ter os cuidados básicos de todo animal filhote. Vacinas, as consultas iniciais, vermifugação, todos os cuidados de alimentação e tudo, mas é tranquilo. Tipo assim, se eu fizer reanimação cardíaca em um cachorro, é do mesmo jeito que faz em um humano? Oi? Se for fazer reanimação cardíaca em um cachorro, é do mesmo jeito que faz no humano? É bem parecido. É bem parecido. E se for em um rato? Hã? E se for em um rato? Num rato? Também é bem parecido. É bem parecido. O ruim é só fazer a respiração boca a boca no gato. No Não rato. faria, não. Tem que fazer? Tem que fazer? Tem. Em alguns Pode casos fazer. faz. Eu já Tem tive como. colega com experimento de trabalho de conclusão de curso na faculdade. Você tem um número limitado, um deles teve uma parada, ele fez respiração boca a boca, massagem, no ratinho do laboratório. Eu lembrei de um dia que um rato começou a me seguir. Aí Não é uma imagem muito legal. Mas ele fez. É que ele não podia perder o número do experimento. E também, tipo assim, se eu ver um rato se afogando, como é que eu posso salvar ele? Com uma cestinha de preferência. Por quê? Diferente desses ratos de laboratório, ou esses ratos que são criados como pet, aí vai entrar o twister, gerbil,
São várias espécies de rato. Você consegue criar em casa. Twister é aquele que parece aquelas ratazanas Não, Deus me livre. de coisa. Esses, dificilmente eles vão transmitir alguma doença. Esses ratos que a gente vê por aí, os camundongos, ratazana, esse negócio, eles podem transmitir doença. Então aí o risco é maior. Você pegar com a mão, tomar uma mordida. É doida. É doida. A chance de adoecer é muito grande. E, tipo assim, se eu quiser ter um rato em casa, tem como eu ir, tipo, numa loja de adoção, tipo a Cobase, e adotar um? Não, você tem alguns criatórios por aí que você consegue comprar. Aí você vai ter o ratinho branco, vai ter branco e marrom, vai ter aquele cinza mesmo, parecendo aqueles ratos de esgoto mesmo. Você consegue. Geralmente, se não me falha, memória, acho que é o Twister, que é uma espécie de rato que é essa que parece esses ratos que a gente vê por aí. Sabe? Você consegue comprar. Não sei se sua mãe vai ficar muito feliz com isso, mas consegue. A última, hein? É assim. Quando eu era menor, eu tinha um peixe. Aí, eu tinha um peixe quando eu era menor, aí o peixe morreu. Aí eu coloquei ele no vaso e dei descarga, né? Aí só pra saber onde que é o cemitério do meu peixe mesmo. Ele tá no esgoto, meu peixe? Provavelmente. Bem Provavelmente ele triste. deve ter ido parar lá na usina de tratamento da CAESB. Tipo assim, se algum dia eu achar um rato em decomposição, eu posso levar ele pra casa pra fazer experimento? Obviamente que não. Sabe-se lá de que ele morreu? O bicho pôde lá na rua, vai pegar um rato pôde na rua. Ô tio, eu não sei, eu tô fazendo uma pergunta muito aleatória, eu sei, né? Só que, tipo, quando os cachorros eles começam a latir, tipo, um pro outro, eles estão brigando ou eles estão conversando da forma deles? Depende muito de como eles estão latindo um pro outro. Se for, por exemplo, latindo, rosnando, mostrando os dentes e tudo, eles estão brigando. Ah, então minha cachorra sempre tá conversando. Porque teve um dia desses que a minha mãe tava no carro, não lembro pra onde que ela ia me levar. Mas eu subi pra passar um batom em mim rapidinho. Aí, do nada, minha cachorra assim, eu entrei. Aí eu subi lá, dei tchau pra minha cachorra aleatoriamente. Aí na hora que eu fui sair, ela saiu correndo, primeiro que eu pra fora, derrubou um tantão de coisa dos vizinhos, derrubou os enfeites, derrubou tudo lá da porta dos vizinhos de Natal. Aí ela começou a lá, tipo, os 3 cachorros lá dos vizinhos. Uau! Aí eu não sabia se ela tava conversando, se ela tava brigando. Eu arranquei minha perna toda aqui pra conseguir pegar ela. Fiquei uns... Provavelmente deviam estar só botando a conversa em dia mesmo. Eu saí, tipo, igual uma louca, saindo, tipo uma louca saindo, tipo, fugindo do CAPS. Mas pelo que sua mãe fala, sua cachorra não é muito normal das ideias, não. Ai, tô focada. Tio, qual foi a doença mais rara que você já tratou em um cachorro? Hã? Qual foi a doença mais rara que você já tratou em um cachorro? Cara, que eu já acompanhei, tem um negócio chamado persistência do úraco. O que é isso, basicamente? Quando você tem o desenvolvimento ali do embrião e tudo, até ele nascer, você vai ter a formação de todos os órgãos, né? E aí essa persistência é como se você tivesse. Eles vão estar todos ligados à mãe pelo cordão umbilical, correto? Então, toda fezes, urina, vai tudo ali pelo cordão umbilical. E essa persistência do úraco é exatamente isso. Ele não fecha ali a região desse negócio, dessa estrutura, que chama úraco, que na verdade seria ali por onde iam sair as fezes, depois acaba ficando só a urina, que seria a saída do sistema urinário, né? E aí ele fica gotejando a urina pelo umbigo. É como se ele tivesse, a bexiga tivesse se mantido, tivesse formado direitinho, onde vai ficar armazenada a urina ali, né? E aí dali, para ele fazer xixi, ele vai fazer normal. Só que ainda fica um resquício de ligação no umbigo. E aí fica gotejando. Esse foi o mais diferente que eu já peguei.
Entendi. E o que é aquela bolinha que alguns cachorros e gatos têm aqui? No umbigo? É. Hérnia. Você, exatamente ali onde está ligado o cordão umbilical, ele não fecha totalmente. E aí a musculatura fica aberta. E aí ali o que tem dentro do abdômen aí, geralmente é gordura ou algum órgão, alguma coisa, sai por ali. Tanto que a hora que você aperta ele volta, você consegue sentir um buraquinho ali. É uma hérnia. Ô tio, você falou ali agora lá do negócio do cordão umbilical, sei lá, do cachorro, alguma coisa assim. Mas eu queria fazer uma pergunta. Como que cachorro... Normalmente os cachorros dão luz a mais... É quando eles engravidam e dão a luz, eles dão a mais de um cachorro, né? Eles dão tipo uns 6, 7, sei lá, 5. Mas você falou assim, tipo, se um cachorro, ele... Eu achava que era tipo assim, quando ele nascesse a gente só tinha que levar pro veterinário, ou não, a gente tirava. Por que quando a gente, você falou de cordão umbilical, né? Então, por que quando a gente não tira o cachorro, não vem um tantão de cordão umbilical, dizendo que ele deu um tantão? Porque você imagina o seguinte, como você falou, são 6, 7, né? Cada um deles vai ter uma placenta, que é aquele saquinho lá onde ele fica. Cada um deles tem um daquele. Só que todo cordão umbilical que sai dali e vai ser ligado na mãe, eles vão terminar todos no mesmo lugar. Gente, vai virar tipo... Você já pensou? Levantar o cachorro assim, vai virar um balão com esse cachorro. Ela. Não. Tá, eu. Mais alguém? Tipo, última pergunta. É assim, eu posso ter vaca e panda na minha casa? Cara, vaca eu acho um pouco improvável. Não, mas porque aquelas vacas bebezinhas. Tem vaca pequena, existe? tem umas mini vacas. Parece uns eu trenzinhos meio posso ter deformados, mini mas vaca? parece. É muito bonitinho. Eu posso ter uma mini vaca em casa? Cara, poder pode. Pode? Poder pode. E eu posso ter. Só que apartamento é mais complicado. E eu posso ter panda? Panda não, porque é um animal considerado em extinção. Sério? Sério. Eu acho que E eles... nem se eu cuidar bem. Nem se eu cuidar bem do meu panda, não posso? Não, Só em zoológico mesmo, né? só em zoológico. Última coisa, tipo assim, tem como é que faz pra parar uma briga de cachorros se os cachorros estivessem quase se matando, assim? Como é que eu posso fazer pra parar? Cara, a primeira coisa que você faz é não botar a mão, porque senão você vai tomar mordida. E aí, a opção que você tem é tentar conseguir realmente puxar eles, cada um para um lado. Mas se tiver uma briga feia mesmo, você não consegue separar, não. Não consegue separar, não, porque o risco de você se machucar é muito grande. Porque ali eles estão... Ah, não, se tiver de coleira, você puxa a coleira. Mas aí tem que estar com um enforcador. Aí porque o Felipe KL, que é um adestrador que veio aqui, ele tá falando que você pode fazer puxar a coleira, porque você meio que dá uma enforcada nele e puxa cada um para um lado. Mas é porque você comprime a traqueia e aí automaticamente ele para de respirar. E aí com isso você consegue separar, mas eles têm que estar de coleira. Se for no meio da rua, cachorro solto, sem coleira, sem... Porque quando você for, por exemplo, sem coleira, se você for para pegar, ele não vai saber se é você ou se é outro cachorro que está atacando. E aí ele vai virar para morder. E o risco de você se machucar é muito grande. Posso fechar com chave de ouro? Fale. Na última palavra, né? É Fale. muito importante. Se um canguru estiver me batendo, sabe aquele socão que ele dá? O que eu faço? Foge. Tá. Foge, porque ali a pancada é forte. Por quê? Ele bate muito com o pé. Com o pé? Ele apoia o rabo no chão e dá a pesada. E você imagina, um pé desse tamanho. Não, acabou, Mariana. Deixa a Mariana pegar. Tipo assim, se o Leão começar a me atacar, é verdade que eu posso um leão? Se o Leão começar a me atacar, eu posso fingir que eu tô morta? Pra ele não me atacar mais? Ele vai te comer, Ou né? urso? O que acontece é o seguinte, geralmente, quando tem esses ataques, aí leão, cachorro e tudo, enquanto você estiver se movimentando, ele acredita que você está vivo. Então ele vai continuar o ataque. Se você parar, pode ser que ele pare.
No caso de um leão, ele vai entender, beleza, matei a presa, posso comer. É porque uma vez eu vi um vídeo que falava que se você fizesse isso, você não ia morrer. Provavelmente você para porque você já morreu, né? O leão é um bichinho meio grande. Né? O dente do leão é mais ou menos isso aqui assim. Imagina uma dentada daquilo. E um jacaré, eu faço o quê? Me atacando, jacaré, vai me morder, eu faço o quê? Finge morto também? Não. Não, porque ele vai te arrastar para debaixo d'água. Vai te arrastar para debaixo d'água. O jacaré é mais fácil. Se você conseguir fechar a boca dele e segurar, ele não abre. Como assim? Eu não tenho força pra isso. Hã? Mas ele vai tentar abrir a boca. Não, ele não consegue. Se você segurar, ele não consegue abrir. E aí eu faço o quê? Eu fico com a boca dele segurada e eu vou andando com ele assim pra ir embora? Não. Aí Eu seguro a boca e ele fica assim, a vida inteira. Pra tem que segurar fechada. Aí eu posso chamo o médico, tipo, Uhum. chama Não, porque aí talvez, provavelmente. chama alguém. Não, pra porque aí salvar. nesse caso você consegue, às vezes, mudar de direção, correr, sei lá. Eu nunca pensei nisso, não. Ser atacado por esses bichos. Não, eu fecho a boca e eu grito assim, socorro, pra alguém me salvar. É, na verdade, se você estivesse sendo atacado por qualquer um desses bichos, Morreu. significa que você está num lugar onde você não deveria estar. Primeiro. Você vai fazer um safari, ué. Um safari, você sabe fazer um safari, só que não é um pulo. E se eu segurar a boca dele e jogar a boca, tipo, jogar a cabeça dele assim, ó, pro outro lado e sair correndo pro outro? Você pode ser que você consiga escapar. Mas o que acontece é o seguinte, tanto o ataque do leão quanto o do jacaré, agora sem zoeira, falando sério aqui, tanto o ataque de qualquer um desses, se você for atacado, primeiro que vai ser num ambiente que não é o mais propício, não deveria realmente ser onde você está, e segundo, eles atacam de uma forma que você não consegue escapar. Ô tio, e se um, tipo, do nada ele entrar assim, não tá saindo, tipo, tem um lago lá, aí ele vai, tipo, ele tá lá longe, aí ele vai andando, aí ele para em outro lado, aí ele vai andando até chegar num lago perto da minha casa. Aí eu tô saindo de casa, e eu deixo a porta aberta. Ele tá se escondendo lá do lado, eu abro a porta e ele entra assim correndo. Aí é uma fatalidade. Ah não, mas se ele só entrar, você consegue fugir, ele não vai te atacar não. Ele não... Eu vou ficar sem casa? Os animais não atacam. Aí não, aí você liga pra polícia ambiental, eles vão lá e capturam. Não, mas você dá conta. Acabou, gente? Deu, né? Então acho que é isso, né? Gente, eu consegui responder pelo menos algumas coisas. Posso ter falado besteira, pode ter algumas coisas aí que eu posso ter dado nas escapulidas. E é isso. Queria agradecer a galera toda, né? E dizer que é isso. E até semana que vem. Tchau, Feliz Feliz Natal, Natal. gente. Feliz Natal. Feliz Natal.